tá? Tudo começou, na verdade, em Campina Grande. Quando meus pais foram morar em Campina Grande, eu nasci em João Pessoa. Quando eu tinha por volta de 1 ano e meio, acredito que há 2 anos de idade, eles foram morar em Campina Grande e aí foram para o Verbo da Vida e nós praticamente fomos criados no Verbo da Vida. Desde pequena, a gente participou do departamento infantil, eu, Rebeca e Amanda, inclusive Monique, que está aí na igreja, ela foi minha professora do departamento infantil. E nós passamos toda essa trajetória no Verbo, até que por volta de 2000 nós fomos para Maceió, nós podemos ajudar o pastor Claudino, e essa fase de servir na igreja de Maceió foi muito importante para a gente, para o nosso aprendizado. A gente gravou uma frase que pastor João Roberto sempre diz: não desperdice, que pastor João Roberto foi nosso pastor durante muito tempo, e eu lembro dessa frase que ele dizia: nunca perca as oportunidades. E lá em Maceió foi essa porta aberta para o serviço. Eu, desde pequeno, comecei a servir no louvor. Minhas irmãs também começaram a servir no departamento infantil. E como eu amei, entrei ali no departamento infantil, passei 7 anos, trabalhei no diaconato, trabalhei na secretaria, na tesouraria, em tantos serviços, no evangelismo, a gente era envolvido em tudo praticamente. Eu lembro de uma frase que Deus falou para mim, que no envolvimento com o serviço, na igreja local, existe uma unção para você crescer. Então nós fomos, durante esse longo tempo, adquirindo experiências e ferramentas mesmo que seriam usadas mais tarde. E nós servimos ao pastor Claudino durante 7 anos e meio para 8 anos. E era interessante porque a gente era aquela pessoa que fazia tudo na igreja. A gente abria a igreja, a gente fechava a igreja, a gente limpava a igreja. A gente sabia que a gente tinha que aproveitar aquelas oportunidades que estavam surgindo, porque era o único local que a gente tinha para ser treinado. O tempo passa muito rápido e já se foram 10 anos em que vocês nos deixaram. Mas foi propósito de Deus para vocês estarem aí nesta cidade. Fizeram muita falta. É verdade. Fizeram muita falta nas nossas vidas. Nós que estávamos tão juntos, servindo ali na Igreja Verbo da Vida Farol. Sempre servindo no que estava proposto. E isso, hoje está comemorando 10 anos da Igreja de Arapiraca. Nós sabemos que é colheita de tudo que vocês plantaram também aqui em Maceió. Eu conheci Laninha na Igreja do Verbo da Vida aqui de Maceió, especialmente no departamento infantil, e como eu aprendi com esse casal. Aliás, com essa família. Hoje eu começo a me lembrar daqueles tempos, né, Laninha, pastorando, em que assim que eu me converti, começou um discipulado na minha casa e vocês chegavam às noites, né, uma vez por semana, ou era 2 vezes, não me lembro, levava as crianças. Lembro do bolo de cenoura, que a gente toda semana tinha um bolinho para compartilhar, para a gente estar naquele momento de comunhão. Desde Campina Grande, a gente já tinha nuances de nosso chamado, daquilo que Deus tinha para nós. Só que não com clareza, porque Deus ele vai mostrando ao passo que você vai obedecendo. Eu tinha uma convicção do meu chamado, mas eu não sabia qual era o local, qual era a cidade, qual era o estado. Mas no meu coração, aonde fosse, eu iria. Eu lembro de uma palavra que Deus deu para mim. A gente estava lá em Maceió e eu tive um sonho. E o sonho dizia assim: é tempo de desbravar. Até que um dia, um evento que houve lá, e uma ministra chegou e ela falando com a gente, ela disse: olha, existe um povo que está esperando por vocês. E para resumir a história, eu tive contato direto, já conheci o portal verbodavida.com e entrei no portal, né, a seção Encontre-nos, né, e tive acesso ao telefone do Verbo Farol. Quando eu falei com o pastor Claudino por telefone, foi uma conversa maravilhosa. Em 2009 nós encontramos um prédio, um primeiro andar na Avenida Brasília, onde ali nós compramos cadeiras e passamos a ir no final de semana, até que chegamos a conversar e enviar o casal Lando e Naninha, que foram para aí para dar continuação a essa obra que hoje está oferecendo. Com relação a mudar de cidade, a estar aqui em Arapiraca,
Para mim, eu acho que está tudo envolvido no Eis-me Aqui, né? Para quem já saiu de Souza, foi para João Pessoa, foi para Campina Grande, foi para Maceió, vim para Arapiraca, era mais um passo. Então, para mim, não teve essa dificuldade. A única coisa que eu sempre fiz foi orar, porque eu queria que o Senhor realmente estivesse nos conduzindo. A gente estava longe de todo mundo, a gente estava longe dos familiares, a gente estava longe dos amigos e a gente tinha que, naquele momento, vencer essa dificuldade para poder chegar aonde Deus queria que a gente chegasse. A questão dos filhos foi uma parte que foi forte, porque eles passaram a adolescência, entrando na juventude, que foi a fase que eles chegaram aqui. E para a adaptação foi bem difícil, porque todas as amizades deles eram lá. Foi um período que eu posso dizer assim, um pouco difícil para todos nós, né? Mas principalmente eu considero para mim, para a Rebeca e para a Amanda, porque a gente estava naquele período ali de início da juventude, né? Período da adolescência, saindo da adolescência, e todas as nossas amizades eram em Maceió. Na época eu estava iniciando o 3º ano do ensino médio, e eu não queria deixar o que eu estava fazendo lá, porque a gente veio no meio do ano, para continuar aqui com uma turma que eu não conhecia. Foi muito difícil para mim, porque na época eu achava que a minha vida inteira se resumia a Maceió, então foi um desafio muito grande. Estávamos nos lembrando dos meninos, né, que ficavam chorando quando veio morar aqui em Arapiraca, que a gente dizia que não se preocupasse que não tem shopping não, mas tem a Perucaba e a Cecicunha. Mas também eu acredito que por obediência aos pais, eles vieram, eles mesmo sendo sinceros, mas eles vieram. E isso foi a nossa maior dificuldade, foi ver os nossos filhos num local aonde eles não queriam estar. E graças a Deus, com o passar dos anos, a gente pôde provar dos frutos da obediência. Quando nós não nos conhecíamos pessoalmente, e quando o Márcio entrou em contato com o pastor Claudino e marcou o encontro, né, que foi lá naquela lanchonete, lá na Praça Marques, e aí a gente não se conhecia, e quando a gente ia se aproximando, a gente, como é que a gente vai reconhecer eles? E a gente nem sabia que o pastor Orlando e Laninha vinha, a gente sabia só que o pastor Claudino vinha, e quando a gente se encontrou, a gente já de cara, assim, a gente disse, não, é aquele povo ali, que está esperando a gente. E aí eu lembro que um determinado dia o pastor Claudino falou, ó, Márcio, eu liguei para ele, e aí o pastor Claudino disse, eu falei, pastor, e tal, os cultos aqui, quando é que vai ser? Ele disse, olha, o seu pastor é o pastor Orlando, então você vai ligar para ele e vai acertar com ele. E aí dia 28 de dezembro de 2010 foi o primeiro culto, né, aqui em Arapiraca. Então foi fantástico. No primeiro culto, né, tava pastor Orlando, tava Laninha, veio o Rafael do louvor, né, do Verbo Farol, e eu e Patrícia. Aos olhos naturais poderia ser um pouco frustrante, mas nós não somos naturais, nós somos da fé. E o pastor de vocês é um homem cheio de fé e ele já estava visualizando coisas que hoje vocês estão vivendo. E o culto foi feito dentro da visão, da mesma forma, ministração, louvor, recolhimento de dízimos e ofertas foi feito da mesma forma. Então, com uma visão, então respeitando justamente essa visão do verbo, de, independentemente de qualquer coisa, agir dentro da visão. Eu disse, olha, vamos fazer um culto como é feito em Maceió, com louvor, com a apresentação do culto, com a ministração de dízimos e oferta, com a ministração da palavra, com o apelo. Só tinha eu e Márcio de membro na época. E o culto e a visão foi exatamente igual. Nada mudou. O culto era feito como se tivesse 500 pessoas. Então sempre houve um cuidado muito grande do pastor Orlando e da Laninha, a gente sempre observou isso, de estarem dentro da visão, ter o cuidado de estar dentro da visão. Para quê? Para que assim como Deus transmitiu a mensagem, trouxe uma mensagem ao coração do pastor Bud, de que se ele permanecesse na visão, Deus daria prosperidade, Deus daria o crescimento esperado. Da mesma forma a gente viu isso acontecer em Arapiraca. Então, quando nós chegamos na igreja, Verbo da Vida, era bem pequenininha mesmo. Eu achei assim bem diferente, porque eu estava saindo de um ministério que era um ministério bem grande, né? Tinha muitos membros.
E quando eu cheguei lá, eu me deparei apenas com a família do pastor Orlando, né? Pastor Orlando, Laninha, os meninos e algumas pessoas que tinham acabado de chegar também no ministério. Quando eu olhava assim para trás, quando eu estava sentada, tinha mais de 50 cadeiras montadas, eu dizia, meu Deus, isso deve ser loucura. Porque somos em 4, 5, né, o total, e 50 cadeiras montadas. Mas depois, quando eu comecei a extrair vida da palavra, eu entendia. Eu entendi que cada cadeira daquela era a provisão que já estava ali. No início, a gente não via nada, mas a gente perseverou, a gente continuou, e hoje a gente vê tudo aquilo que o Senhor estava vendo há 10 anos atrás. No início, não tinha assim muitas pessoas, né? Então, para servir, para ajudar, então praticamente era a gente que fazia tudo. A gente que, como a gente morava em cima da igreja, então a gente que cuidava da limpeza, cuidava da organização. O início de uma obra, ela é assim, você não escolhe aonde você quer servir, você simplesmente serve aonde existe necessidade, e existe necessidade em tudo. Eu, com muita propriedade, posso falar hoje sobre o início dessa igreja, porque nessa igreja, como ela estava iniciando, eu precisei servir em departamentos que até então nem tinha sequer habilidade, porque eu participei do louvor, eu ministrava na igreja. Como a igreja na época era apenas uma semente, que eu vejo que hoje tem dado muitos frutos, mas a igreja precisava de pessoas que se dispusessem a servir. Eu lembro que Monique me insistia muito para que eu entrasse no louvor. Logo a Monique, né, que ela tem um caráter de ser uma pessoa muito compreensiva, ela não é de insistir, uma coisa que uma pessoa não quer. Mas para você ver, a necessidade era tanta que ela insistia para que eu entrasse. E eu sempre ficava relutando, eu não queria, porque eu era uma pessoa muito tímida, até o momento que chegou um culto que não tinha ninguém para cantar e minha mãe cantou. Ela louvando aqui, eu tocando, ela louvando para vocês, ela fechou os olhos, começou a adorar e começou a virar. Quando menos espera, ela estava de costas para a igreja, com as mãos levantadas e de costas. Aí meu pai na frente foi, tocou o nome dela, fez, ei, a igreja está aqui atrás. Pronto, ela começou a rir, e aí não teve mais louvor, não teve mais unção. Era só Jesus mesmo. Eu não sei como era que os irmãos, aqueles abençoados, estavam ali assistindo o culto. Meu pai chegou a cantar uma vez também. Quando eu cheguei lá, quero confessar que eu não gostei muito, né? A igreja não tinha uma estrutura, era bem pequena e o louvor não era bom. E aí, assim, quando minhas irmãs viram essa vergonha que eles estavam passando, aí elas se dispuseram a iniciar. Porque realmente o início de uma obra não é fácil. Tantos desafios de estar somente localizado naquela cidade, sabe, sem ter família por perto, sem ter amigos por perto, era a gente e Deus. E os desafios financeiros que a gente teve que enfrentar, as coisas acontecendo, a gente crendo para tudo, crendo para pagar a conta de igreja, crendo para pagar a conta da nossa casa, crendo para poder fazer a feira, crendo para tudo, meu irmão. Então, Deus nunca deixou nada faltar, Ele sempre foi fiel, Ele não deixa, Ele nunca vai deixar, você pode ter certeza disso. E assim, circunstâncias se levantaram, meus pais passaram dando estudo numa casa, essa casa foi invadida por bandidos, eles foram feitos reféns, meu pai ficou com a 12 apontada na cabeça dele, minha mãe também, junto com as mulheres que estavam lá. Uma vez, né, Elanda abrindo a igreja, e nesse dia a gente morava em cima, no primeiro andar, e a igreja era embaixo. E nesse dia Elanda desceu para a igreja bem triste mesmo, e ele já estava pensando no coração dele, eu vou dizer a pastor Claudinho que eu não vou fazer mais escola bíblica. E nesse dia entrou uma pessoa que é conhecida daqui, né? Ele tinha bebido e entrou na igreja, foi para o púlpito, pegou a Bíblia e falou para Lando: soldado, você sabe o que você veio fazer nesse lugar? E Lando disse: sei. E ele olhou para Lando, cheio de ousadia, e disse: você não sabe. Deus usou um bêbado para falar com ele, e ele disse que naquela manhã ele não estava bem, né? Ele não estava nem com vontade de abrir a igreja naquela manhã. Aí ele abriu a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele disse: se alegre sempre, ore sem cessar. E foi justamente nesse texto que era aquilo que a gente estava precisando na hora, era de alegria e permanecer orando para vencer as dificuldades e estar onde a gente está agora, e ainda vamos mais além, porque o poder de Deus faz isso. E era uma alegria muito grande para a gente quando a gente via
pessoas chegando, visitantes, e aquelas pessoas iam chegando, iam visitando, iam gostando da palavra, iam tendo sua vida transformada. E foi muito bom a gente acompanhar esse crescimento e ver o que a igreja se tornou hoje, né? Você vai sendo fiel e Deus vai acrescentando. Você vai sendo fiel e Deus vai acrescentando. E isso não para nunca. Isso continua e vai continuar. Não tem quem pare isso. A obra de Deus, ela é desse jeito. Ela começa pequena, mas ela não para de crescer. As pessoas vão sendo fiéis e Deus vai acrescentando. E a gente foi vendo, né, os departamentos surgirem, pessoas surgirem para o louvor, pessoas surgirem para o diaconato, né, e coisas sendo feitas e sendo construídas literalmente saindo do nada. Eu cresci muito, né, essa parte de servir. Tanto eu como a minha esposa, vejo meus filhos também servindo e eles também estão crescendo, servindo ao Senhor, cumprindo horários, estão crescendo mais responsáveis. Mais disciplinados, né? Mais disciplinados. É uma igreja que é de excelência em tudo que faz. E é uma coisa que eu admiro muito e que eu levo para minha vida. A questão da ordem, da decência, da responsabilidade com as coisas que você pega para fazer, da questão de submissão, de respeito, de tudo. E um dos pontos mais importantes que eu achei no verbo foi a importância do tempo dado à palavra, à ministração da palavra. Que eram 2, 3 louvores e quase 1 hora de ministração da palavra. E aquilo ali falou muito forte comigo pela essa importância, né, da palavra, do ensinamento da palavra. É um local de segurança, onde você tem a segurança que a palavra está sendo pregada de forma genuína, que a liderança ela observa os princípios da palavra para tomar absolutamente todas as decisões, e como a gente sabe que a palavra não erra, é um lugar de segurança, de fato. E eu aprendi que igreja não se abre, igreja nasce. Então é como uma criança que você vai ver crescendo, e uma criança você não fica medindo ela todo dia, simplesmente você vai alimentando, vai cuidando. Eu lembro de cada coisa que Lando declarava, né? Lando declarava que iam ter homens cantando no louvor. Hoje em dia eu vejo a concretização de tudo que a gente orou no início. A gente sempre orava por um prédio maior, a gente sempre orava pelos instrumentos que teriam, a gente orava pelo teclado, a gente orava pela bateria, a gente orava pelo som. E eu vejo que tudo que nós orávamos, que nós declarávamos naquela época, hoje eu vejo acontecendo na Igreja Verbo da Vida de Arapiraca. E a gente viu, desde o início, como eu falei, né, que não tinha nenhuma estrutura. A igreja era bem pequena, não tinha um louvor, né, um som bom, e hoje nós temos tudo isso. Temos um som muito bom, temos um ministério de música muito bom. Também melhoramos também com o REM, Escola de Ministros. Temos vários e vários ministros na igreja. Pessoas ministrando, que ministram a palavra muito bem. Então a igreja cresceu em todas as áreas. Então só tenho a agradecer a Deus por essa palavra. Todos os dias eu agradeço a Deus pela palavra de Deus, por essa palavra revelada que surgiu, que chegou nas nossas vidas, né? A minha palavra é gratidão me descreve, né? E realmente é ao Senhor por ter nos considerado fiel para o ministério. Meu Deus, como eu amo fazer o que eu faço e viver as coisas que eu vivo, porque o Senhor quem concede essas coisas. Ao Ministério Verbo da Vida, a nossa supervisão, que a gente é tão bem assistido, né? Por Renato e Clícia, nossa gratidão. Ao pastor Claudino, né, que a gente foi treinada ali por ele, ele nos deu a oportunidade de participar de tantas coisas, de tantos departamentos, e a cada pessoa que foi desde o começo, que tem no meio dessa história e que está agora conosco. Em relação ao pastor Lando e a família, realmente nós só temos a agradecer. Primeiramente é uma honra ser treinado por eles, né? Eu aprendo com eles todos os dias. Eu chegar perto deles, a gente tá aprendendo. Pastor Lando e Laninha foram para mim como se fossem pais, né? Casal íntegro, casal de Deus mesmo, enviados especificamente, cirurgicamente para Arapiraca. E o desejo do meu coração é que, de fato, Deus ele possa realizar os sonhos do coração de vocês. Vocês são exemplos e referencial como pastor,
pai, mãe. Amamos muito vocês. Uma das coisas que nos chamaram a atenção, que foi uma confirmação de Deus, é o resultado da família. Nós observamos a família do pastor Lando, Laninha, os filhos, para saber se realmente o evangelho que era pregado aqui era vivido em casa, e de fato chegamos à conclusão de que era vivido em casa. Uma família abençoada, uma família que nos guardou, supriu, nos cuidou da nossa família e nos ensinou vários princípios da palavra. Vocês são um sucesso. Nós que somos gratos pela vida de vocês, pelo tempo que vocês estiveram conosco, que vocês nos impulsionaram para estar aqui firmes e fortes. A gente lá em casa, a gente é extremamente grato pela sua vida, Laninha, pela vida do Senhor, pastor. Porque vocês acreditaram em nós, vocês confiaram coisas a nós. E eu tenho uma gratidão enorme de ver o quanto vocês têm crescido, o quanto Deus tem honrado a vida de vocês. Eu agradeço muito a vocês, em relação ao nosso ministério aqui também, junto com a Alda, e que nos ensinaram e de uma certa forma nos empurrou nesse evangelho que hoje nos transformou, e nós temos que cuidar de pessoas como vocês têm feito aí. Meu filho, estou com muita saudade. Te amo. Você mora no meu coração. Minha nora querida, cuide bem do meu filho. Não esqueça o soninho dele depois do almoço. Vocês, moram aqui no meu coração. E eu quero dizer, pastor, o céu é o limite. Eu creio que esse ministério vai crescer mais 10, 20, 30, 50 e daí por diante. Vocês estão só no começo, vai ser muito mais o que Deus tem para vocês, ok? Tamo junto. E eu digo também, como a Laninha sempre fala, I love you para os dois. Que a gente falou aqui da simplicidade do pastor, né? E a gente queria muito saber quem era o pastor. E a gente procurava quem era o pastor, quem era o pastor. A gente não achava quem era o pastor. Aí eu perguntei, né, para uma pessoa mais antiga, quem é o pastor dessa igreja? Aí será aquele ali? Aí apontou para o portão. E eu procurando o pastor. Quem era o pastor? Estava com um pedaço de pau. Mexendo na lama, limpando todo o lixo. Abaixado de cócora ali, puxando. Na frente da igreja. Um copo descartável e tal. Aí eu disse, nossa, esse é o pastor, é aqui mesmo.